Bom dia, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos nessa manhã, dando continuidade à nossa Associação Nacional. Recebemos todos vocês com bastante alegria para todo o serviço que faremos esta manhã. Nós vamos dar início a essa programação com uma leitura da Sagrada Escritura. Eu quero convidar aqui o pastor Ulisses, da Igreja Batista Betel, em Cocaia, São Paulo. E ele vai ler a palavra do Senhor para a gente. Bom dia, meus amados irmãos. A palavra do nosso Deus na leitura para hoje se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Diz ali a palavra do nosso bom Deus: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Pois isso sofro, trabalho e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele também, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Amém? Amém. Nós vamos ter uma oração agora com o pastor José Marques, da Igreja Batista Betolândia, em Juazeiro do Norte. Oremos. Altíssimo Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia que Tu nos concedeste, por essa oportunidade em que estamos aqui, acima de tudo para adorar o Teu nome conforme a Tua dignidade. Ajuda-nos, ó Pai, neste intento, que cada momento aqui também possa trazer edificação ao Teu povo, consequentemente às igrejas, que o Senhor Deus possa nos conduzir em todas as discussões, em todos os debates, nos cânticos, nos louvores. Aceita tudo isso, ó Pai, como expressão da nossa gratidão, do nosso louvor a Ti. Muito obrigado, nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar, irmãos, ao Senhor agora. Pode nos colocar em pé, por favor. O irmão Emiliano vai conduzir as canções. Obrigado. Bom dia, amados irmãos. Espero que todos dormiram bem. Então vamos louvar o nosso grandioso Deus. Vamos cantar o hino A Ti, ó Deus. E depois louvaremos cantando Louvamos-te, ó Deus. Senhor,
juntos louvando o Senhor. Louvamos-te, ó Deus. Podeis assentar, amados irmãos. Meus irmãos, eu gostaria de pedir um favor a vocês. Quem estiver com o seu celular, pegar seu celular agora, entrar no YouTube e colocar-se como inscrito no canal da nossa associação. Nós abrimos o canal ontem, e o ideal seria que nós tivéssemos pelo menos 1000 inscritos, para ficar bem fácil, para começar as nossas transmissões. Então, eu sei que nós não conseguimos 1000 inscritos hoje, mas eu acho que também se os irmãos postarem nos seus grupos, solicitarem que os membros das igrejas se inscrevam, eu acredito que nós conseguimos chegar até lá, tá bom? Então, por favor, façam isso aí para apoiar esse trabalho. E nessa manhã, nós vamos ouvir o pastor José Wellington, quero convidá-lo aqui à frente. O pastor Wellington, ele vai trazer para nós uma palavra a respeito da igreja e as suas documentações. É um assunto, os irmãos que são pastores sabem que é um assunto muito importante e que às vezes nós não damos tanta atenção assim até receber algum problema. O pastor Wellington, ele é especialista em contabilidade do terceiro setor, pastor da Igreja Batista da Graça em Manaus há 15 anos, casado com a irmã Rosinha, pai de 3 filhos, e nós recebemos o senhor aqui com muita alegria, pastor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, pastor. Então, bom dia, meus amados. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Esdras. E nós vamos ler apenas o versículo 34. Esdras, capítulo 8, e o verso 34. A Escritura Sagrada assim nos diz: tudo foi contado
e pesado. E todo o peso foi registrado na mesma ocasião. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por Tua graça em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio que temos em sermos chamados Teus filhos. Nos dá graça para sermos fiéis e obedientes a Ti. Nos ajuda, Deus, com este assunto de suma importância para a organização, Deus, da igreja local. Que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra, que iremos abordar, por mais que sejam poucos os versículos, mas que o Senhor use para a Tua honra e glória. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, meus amados, este é um assunto bem delicado. Certa vez alguém questionou por que nós deveríamos gastar tanto tempo nos importando com isso. É um assunto bem delicado, envolve a questão dos números, envolve o direito civil, tributário, religioso, e envolve a questão da própria contabilidade em si, e especialmente há uma contabilidade que ela é diferenciada, eu posso dizer, das demais. Os princípios são os mesmos, mas as regras, elas são diferenciadas. Nós estamos inseridos, como igreja, em um dos setores da nossa sociedade. Tem 3 setores, o primeiro, o segundo, nós estamos no terceiro setor. Isso envolve muitas coisas. E é um pouco complexo. Envolve o trabalho de um matemático, envolve o trabalho de um advogado, envolve o trabalho de um contador. Até conta-se uma história que alguém chegou e tinha esses 3 profissionais numa mesa, e alguém disse: quanto é 3 mais 2? O matemático disse: olha, é 5. O advogado disse: depende. E o contador disse: você quer que dê quanto? Pronto. Mediante isso, eu quero ilustrar essa... Pode projetar. É muito fácil, olha só. Isso é real. Isso é real. Eu quero provar essa ilustração assim, ó. Pronto. O matemático, ele contou 3 e 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aliás, 5, né? Olha só. O advogado, ele disse assim: meu amigo, eu posso argumentar da seguinte maneira. Eu posso colocar em 2 termos, eu posso fazer o seguinte, transformar isso num produto notável. E aí, ó, isso é a regra. Podemos lembrar aí a 6ª série, né? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o quadrado do... Aliás, o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Pronto, está aí, ó, igual a x5. Aí, fazendo essas contas aí, dá 25. Ele chega a 5 do mesmo jeito. Porém, ele pode dizer, olha, tem 2 raízes. Ela pode ser positiva e pode ser negativa. Então, depende. O contador diz: opa, tem um número complexo aí, eu posso manipular. Menos 5 é igual a 1 vezes menos 5. Pode ser menos 5 vezes 1. Pode ser 2 menos 7. Pode ser menos 2 menos 3. Pode ser menos 5 dividido por 1. Pode ser 5 dividido por menos 1. E é infinito. E você pode manipular esses números. É real. Então, com respeito, eu sei que tem contadores aqui, tem advogados aqui, mas nós precisamos, pela ética, sermos advogados como matemático e contador também como o matemático. E é o que nós pretendemos com as coisas de Deus, meus amados. Não manipular. Não manipular. Infelizmente, há muita manipulação. A grande parte do que nós vamos falar aqui eu quero dar os créditos, né, ao pastor Mateus, um contador, e está aí o contato dele. Irmão, pode ir passando, tá bom? Eu estou sem um passador de slides aqui. E, inclusive, ele tem uma apostila, uma cartilha para as igrejas, ele está aqui, depois
até ele vai presentear vocês com essa cartilha e com a canetinha, tá bom? Mas eu quero chamar a sua atenção, meus amados, para uma informação do setor de contabilidade. Pode passar. Pode passar. Parei. Estima-se que até 3,4 milhões de inscrições no CNPJ, dentre elas milhares de igrejas, sejam declaradas inaptas até maio de 2019, quando a Receita Federal começou a executar. Então, já várias pessoas me procuraram para resolver essa situação. Estou inapto no meu CNPJ, não posso fazer nada, não posso comprar no meu CNPJ. Se eu tiver uma conta bancária, não posso mexer, porque o meu CNPJ está inapto, e etc. Eu digo assim, irmãos, eu sou pastor, tenho habilitação, porque eu tenho CRC e mantenho apenas só para tirar do prego, chama-se alguma situação, sem manipulação. Eu posso te ajudar na parte fiscal, mas você precisa realmente de um contador. Não tem jeito, precisa. A coisa hoje está muito séria. Então, isso é verdade. Talvez muitos de vocês, talvez você nem saibam disso. Tente colocar o seu CNPJ lá no site da Receita Federal e veja como está. É fácil, qualquer pessoa pode acessar essas informações. Não é o caso da nossa associação. Pode passar, pastor, irmão Emiliano. Nós temos aí uma certidão negativa, eu tirei ontem, exatamente. Diante da graça de Deus, estamos com todas as obrigações em dias, os nossos livros revestidos de formalidade. E, para a glória de Deus, a associação, juntamente com algumas igrejas, agora eu posso dizer, infelizmente, fazem parte de um grupo seleto de entidades que podem ter uma certidão negativa. Lamentavelmente. Vocês concordam com isso? Lamentavelmente, né? Então, nós temos alguns níveis de compromissos da nossa igreja, como igreja. A história, a própria arqueologia, mostra que o homem viu a necessidade de se organizar, de registrar tudo o que ele produzia. Isso é fato comprovado. Nós podemos ver, por meio dos registros, nas paredes de cavernas, tablets de barro, e etc. A Bíblia também, ela mostra esse cuidado do registro e da administração de bens. Nós temos, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 13, no versículo 2, e vocês podem ver isso, quando diz que era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E no mesmo livro, no capítulo 22, no verso 2, a Bíblia descreve que ele fazia uso de meios contábeis para administrar tudo. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 24, e o verso 2, e disse Abraão ao seu servo, o mais velho da sua casa, que tinha o governo, ou seja, a administração sobre tudo o que possuía. Então, o servo de Abraão, ele contabilizava os bens de seu senhor. Nós temos também um outro exemplo, que é o exemplo do profeta de Esdras, né, o sacerdote. No texto que nós lemos, diz que tudo foi contado, tudo foi pesado e foi registrado. Houve o registro. Então, trazendo para os nossos dias, aplicando para as nossas vidas, o que as nossas esposas, o que nossas até mães têm feito durante sua jornada, simplesmente é contabilizar, organizar e fazer uma contabilidade até informal, mas tem sido feito dessa maneira. O nosso Salvador, em Mateus capítulo 22, a partir do verso 17, ele diz assim, dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Aliás, aquela indagação dos fariseus. E ali o nosso Salvador estava numa situação muito delicada, porque se ele tivesse dito sim,
paga tributo a César. Ele seria realmente acusado perante os judeus, né, de incitação contra Roma e etc. Aliás, contra a própria nação para pagar imposto a Roma. Se ele dissesse, não paga, ele seria também acusado perante os romanos de violar a lei romana. E simplesmente ele resolveu assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, meus amados, nós estamos inseridos numa organização que tem princípios, são regidos pela lei, por lei em nosso país. Então, assim nós temos, meus amados, os níveis de compromisso da igreja. Compromisso com os recursos materiais que Deus concedeu à igreja para a manutenção da sua obra aqui na terra. Então, a Escritura pode mostrar, meus amados, que nós temos esse compromisso para com o Senhor, aliás, para com as pessoas, né? Em Atos, capítulo 4, aliás, 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 11, e não somente para com as pessoas, mas para com o próprio Deus. Nós temos um compromisso espiritual para com a glória de Deus. Então, nós devemos cuidar dos recursos materiais da igreja para que Deus seja glorificado em nossa administração. Nós precisamos fazer isso. Também nós temos um compromisso moral, um compromisso com a igreja local. Devemos cuidar dos recursos materiais da igreja para que venhamos, através da boa administração, auxiliar, ministrar e edificar vidas. Nós temos um compromisso legal com as leis do Estado. Devemos cuidar dos recursos materiais da igreja, porque ela está inserida dentro de uma estrutura administrativa governamental. E diz a Bíblia que nós estamos sujeitos a essas autoridades. Pode ir passando a igreja perante a lei brasileira. Eu acho que já está no bem... Ok, pode ir passando, irmão. Pode ir passando. Ok, eu quero chamar a sua atenção, porque a nossa economia ela é composta por 3 setores. O primeiro setor é o Estado. O segundo setor são as empresas privadas. E o terceiro setor são as organizações sem fins lucrativos, que fazem parte das igrejas. Nós fazemos parte do terceiro setor. Então, há uma legislação específica sobre esse terceiro setor, as organizações religiosas. A igreja e sua função socioeconômica. Por meio do trabalho das igrejas, muitas pessoas, através da boa doutrina, da palavra de Deus, são influenciadas a manter um padrão de vida justo. Então, a igreja, ela é de suma importância na sociedade, de suma importância. Então, não somente diante de Deus, como também da sociedade, respeitando as leis e as ordens do país. O enquadramento legal das igrejas. Qual é a base legal? A Constituição, nossa Constituição, dá garantias fundamentais para as igrejas, até que se mude, né? Então, hoje nós temos garantias governamentais pela nossa própria Constituição. Capítulo 5, e o inciso 6 diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. A nossa natureza jurídica está também fundamentada no Código Civil brasileiro. Artigo 44 diz: são pessoas jurídicas de direito privado as organizações religiosas. Estou pulando para o item 4. Então, nós temos essas garantias. E também, o mesmo artigo 44
no parágrafo 1º, diz: são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Então, assim, o poder público, ele não pode negar o registro dos atos constitutivos para o funcionamento dessas entidades. Também nós temos a imunidade tributária. Nós temos a imunidade tributária. A legislação brasileira veda ao Estado a criação de igrejas, ou seja, o Estado não pode criar uma igreja, ou seja, nós somos um Estado laico, não tem uma igreja específica do Estado. Não tem. Né? Graças a Deus que nós temos essa nossa liberdade de realmente o Estado não intervir na criação de uma igreja estatal, e nós podemos ter a nossa igreja cultuar a Deus da forma que nós entendemos, pelo menos até o momento. Não sei se isso vai mudar, mas até o momento temos essas garantias. E nós temos também a imunidade tributária, ou seja, a igreja, ela é como uma organização religiosa, devidamente constituída, ela é imune, ela não é isenta, ela é imune em relação à tributação de impostos na sua renda e no seu patrimônio. De maneira que a igreja não é penalizada, ela não vai pagar impostos sobre dízimos e ofertas ou doações. Ela é imune. Ela é imune. Ela não paga INSS, INSS não. Ela não paga o IPTU, porque também o seu patrimônio é protegido. Ela não paga IPTU. Ela não paga IPI. Ela não paga imposto de renda. A igreja não paga. Ela é imune. 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 Então, qual é a base legal para isso? Também a nossa Constituição, artigo 150, diz assim: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Até o momento é o que a legislação diz. O Código Tributário Nacional, no seu artigo 9º, inciso 4º, a linha B reforça o que diz a Constituição Federal. Artigo 9º, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar impostos sobre templos de qualquer culto. Templos de qualquer culto. Agora, para que isso aconteça, a igreja precisa estar legalizada. E nós vamos imaginar aqui uma situação. Vamos imaginar que tem um grupo como esse aqui, que está na informalidade. Nós precisamos comprar um ar-condicionado, um exemplo. Está na informalidade. Esse ar-condicionado vai ficar no nome de quem? Me ajudem. Do diácono ou de um irmão. E se o irmão ficar com raiva da igreja? Ele leva o ar-condicionado. Né? É assim. Aí, os irmãos dão seus dízimos, dão suas ofertas. Esse dinheiro vai ficar guardado aonde? Se não tem formalidade. Que tal colocar na conta de um irmão? Não pode. Ele pode até ser prejudicado pela movimentação no CPF dele. E se esse irmão se revoltar contra a igreja? Se esse irmão morrer, como é que fica? A família fica com o dinheiro. É assim. Então, é necessário, é preciso de uma organização. Imagina vocês aqui na informalidade, nesse exemplo que eu estou dando. Vamos contribuir com os missionários. Aí o tesoureiro tem que andar com vários envelopes para o banco, para depositar na conta de cada um deles. Ele tem tempo para isso? Não tem.
Então, é muito fácil hoje, meus amados, pelos dispositivos que temos, de uma conta bancária, a maioria dos irmãos hoje, eles fazem transferências, PIX, ou mesmo um TEV ou um TED. É fácil. O tesoureiro de uma igreja formalmente organizada, ele geralmente pode planejar os pagamentos de uma só vez, durante, digamos assim, vamos imaginar, a prebenda do pastor, ela praticamente não muda, né, durante o ano. Então, ele pode planejar 12 pagamentos durante o ano. Os missionários, a igreja contribui com 20, 30 missionários. Ele pode, o tesoureiro pode fazer um agendamento mensal, só de uma vez. Ele senta e resolve um bocado de coisa de uma só vez. Para isso, precisa da organização. O CNPJ tem que estar ativo. Então, quais são os passos para a legalização de uma igreja? Primeiro, vamos imaginar que nós vamos começar do zero. Nós vamos ver a viabilidade de consulta do nome. Vamos imaginar que nós vamos criar o nome da nossa igreja aqui. Vamos colocar Igreja Batista Regular Luz Brilhante. Aí você coloca lá. Opa, a Receita Federal vai dizer, opa, já tem uma igreja com esse nome. Então não pode, tem que ser outro. Então, é por isso que é necessário fazer uma consulta, para escolher até o nome. Você poderia colocar assim, Igreja Batista Regular Luz Brilhante A. Aí pode, né? Aí você faz a elaboração do estatuto, faz um edital de convocação, faz uma assembleia e de ata de fundação, e depois vem aí. É uma pergunta. A sua igreja tem alvará de funcionamento? Irmãos, eu acho que 101%, eu falo aqui 101% não tem. Ou seja, legalmente, se a prefeitura quiser, ela diz, eu vou fechar vocês. Se ela quiser. Legalmente. Cadê o alvará de funcionamento? Aí você vai registrar no cartório, vai fazer a inscrição no CNPJ, e vai precisar do certificado digital, carimbo e do regimento interno. Essa parte, essas duas últimas aqui são por último mesmo, mas é necessário o funcionamento hoje de um certificado digital. Quem pode fazer isso, irmãos? Tem que ser um profissional. Tem que ser. Não pode. E nós precisamos sermos alertados para sair dessa situação e entendermos a necessidade, entendermos a urgência deste assunto. Vejam aqui as obrigações contábeis da igreja. Primeiramente, nós temos o livro caixa, é preciso, até para a organização, para você realmente registrar. Depois vem o livro diário e o livro razão. Depois vem as demonstrações do patrimônio. Por gentileza, meu irmão, me dê aqui, tem 2 livros aí dentro 2 livros pretos, por gentileza. Obrigado. Esses livros aqui, por exemplo, não sei se vai dar para ver, mas está escrito assim, Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil. Livro de registro contábil, diário número 17. Nós já estamos no 17. Estamos registrando a nossa contabilidade desde 17 anos. Aqui, graças a Deus. Toda registrada, com os livros revestidos da formalidade, com abertura, termo de abertura, termo de encerramento, e com o aval de um profissional habilitado para tal. Se não for dessa maneira, não é aceito. Então, nós, como associação, podemos dizer que somos o exemplo para vocês, igrejas, realmente seguirem isso aqui. Os mais antigos, aí vamos pensar, pastor José Bezerra, não estou lhe chamando de velho, não, experiente. O senhor há de lembrar como eram os nossos livros.
né? E aqueles que conhecem a história, nossa história. Né? Livros, lamentavelmente, rasgados, recibos sem a formalidade. Porque existe uma coisa muito interessante, meus amados. Eu, particularmente, acredito nisso, conhecendo nossas igrejas. E eu quero fazer aqui uma diferença entre a legalidade e a moralidade. Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos uma igreja que ela está num clube bíblico ali, fazendo um clube bíblico, e de repente precisa comprar refrigerante para as crianças, merenda. Então ela vai lá no Amazonas, nós chamamos uma taberninha, vai lá na taberna, compra R$100 aí ele dá um recibozinho assim, tá bom, aí o irmão chega com o tesoureiro, irmãos, eu gastei R$100. Aí o tesoureiro, tá bom, pagou. Aí ele dá uma notinha assim, sem nada, aí registra. É moral? Para mim é. Porque ele não roubou o dinheiro, ele prestou contas, na sua inocência. Minha pergunta, é legal? Não. Para esse tipo de registro, como saída, não é legal. Não é legal. Eu não estou falando de legal assim, não. Eu estou fazendo legal em relação à lei. Não é legal. E a maioria das nossas igrejas, meus amados, por conhecimento de causa, fazem isso. Às vezes, por falta de conhecimento. Como poderia resolver isso? Planejamento. O que é que nós precisamos? Irmãos, olha, nós precisamos de material de limpeza. Será que eu preciso ir na taberna lá, ou na bodega, né? Acho que no Ceará chama bodega, né? Ou no mercadinho? Eu vou no supermercado, ou vou na distribuidora, eu preciso de detergente, eu preciso de sabão em pó, pronto, compro por 3, 4 meses, o que é que eu peço? Nota fiscal, pronto, resolve isso. Material de ceia, da ceia do Senhor, vamos comprar lá o suco de uva, aí chega também na taberninha lá, não, aquele suco de uva, às vezes, tem 1 ano de validade, né? Compra para 6 meses, e com a nota fiscal. A pergunta é difícil fazer isso, irmãos? Não é. Agora, eu estou falando aos gregos ou estou falando a nossa língua? É a nossa realidade, meus amados. Não duvido da moralidade das nossas igrejas. Não é questão da moralidade, eu creio. Nós prestamos contas mensalmente, esse é o nosso costume. Agora, na prestação de contas, existe legalidade? Existe moralidade, eu acredito nisso. Mas não há legalidade. E isso é um problema. Meus amados, e existem essas obrigações aí. Esse livro, Diário e Razão, ele tem que mostrar toda a movimentação e com documento hábil. Documento hábil. Então, vejam que não é uma coisa assim tão simples. Não é uma coisa assim tão simples. As obrigações fiscais da igreja. Eu queria fazer um resumo. Pode passar aqui. Pode passar. Está aí um resumo. Nós, como igreja, temos essas obrigações. A ECF, ela substituiu, digamos assim, a declaração de imposto de renda das igrejas. Hoje, a ECF é a escrituração contábil fiscal. A maioria das igrejas está sem essa, que eu conheço, né? Está sem essa declaração. 5 anos, aí a Receita Federal vai e deixa inapto o CNPJ. Aí o que acontece com algumas igrejas antigas, que têm o seu patrimônio registrado naquele CNPJ? Aí aquela turma diz, olha, esquece isso é um problema, não é problema não. Sabe o que a gente vai fazer? Bora fechar esse CNPJ e fazer outro. Fazer um novo. Aí o que acontece? Aquele terreno que foi comprado no CNPJ, vai ficar com quem? Né? Imagina um indigente que morre, que não tem parentes, para quem ficam os bens? Para o Estado.
Então, aquele bem que estava naquele CNPJ, que alguns estão fazendo isso, olha, é coisa séria, estou falando, meus amados. Aí vem a ECD. A ECD, ela não é, eu acredito que ela não é obrigatória para as nossas igrejas. Que eu saiba, nenhuma igreja batista regular, que eu saiba, né? Pode ser que ela tem um ganho de ofertas com mais de 4.800.000 reais. Né? Alguém disse, eu recebo? Porém, para a igreja que tem uma contabilidade, toda formalizada, ela pode fazer isso, ela pode enviar esse CD e ela se livra disso aqui, ó, certo? Eu optei por não fazer esse CD, eu optei por fazer isso aqui, né? Não, a nossa associação, você pode ver aí os relatórios, não chegou a isso, não. Bem pouquinho, viu? Então, eu optei por fazer isso aqui. Eu digo optei porque foi eu que fiz esses livros, né? Então, eu optei por fazer a ECF, tá bom? Agora, a DCTF, ela é obrigatória para toda igreja, mesmo que não tenha movimento. Pelo menos no mês de março, né? Ela tem que entregar a DCTF de janeiro, mesmo sem movimento. Tem a DCTF Web, que eu vou falar mais lá na frente, quando a gente estiver falando do e-social. E tem a DIF. Por que a DIF? Um pastor que ganha uns 3.000 reais, um exemplo, ele tem que ir para a tabela do imposto de renda. E quando chegar na tabela do imposto de renda, tem as deduções legais. E, juntando as deduções legais, se ele fica abaixo, que é um teto, eu não trouxe aqui porque é fácil de consulta, né? Você pode chegar lá, consultar o valor de isenção, colocando o valor do que o pastor recebe. Tirando as deduções legais, se chegar o valor tributável, a igreja tem que descontar o imposto de renda do pastor. Tem que descontar. Exemplo, o pastor ganha 5.000 reais. Fez as deduções, e aí jogou na tabela do imposto de renda, ele tem que pagar aí, digamos, uns 500 reais, o exemplo, né? A igreja tem que reter esse imposto de renda dele, na fonte. Aí alguém vai dizer, não, mas a igreja é imune na sua... Não, quem está pagando esse imposto? É o pastor. O que a igreja está fazendo? Simplesmente retendo, vai pegar um DARF e vai pagar o imposto de renda do pastor. O que vai acontecer com essa igreja? Com as outras obrigações? Ela, no mês que ela reteve esse imposto, ela vai ter que fazer a DCTF. E quando for no final do ano, aliás, no início do ano, fevereiro está aqui, ela tem que fazer a DIF. A DIF é a declaração dos impostos, do imposto de renda retido na fonte. Quantos de vocês, meus amados, que ganham acima desse valor, estão pagando imposto de renda? Se não tiver, olha, é bom rever isso aí urgente. De forma urgente. Hoje, meus amados, o sistema, ele está entrelaçado. Está entrelaçado. Eu vou contar aqui uma história de um cidadão que ele ligou para uma pizzaria e quando ele ligou, a senhora atendente disse, bom dia, seu João. Aí ele ficou, como é que ela conhece meu nome? Já ficou assim, o que o senhor precisa? Ele disse, eu preciso de uma pizza. Aí ela disse, olha, é o seguinte, pelo que eu estou vendo aqui, o senhor não pode comer esse tipo de pizza, nem esse, porque o seu nível de colesterol está assim, está assim, está assim. Eu lhe indico essa. Tá bom. Como é que você pretende pagar? Porque o seu cartão de crédito não tem limite.
A sua conta de débito está negativa. O que essa ilustração está mostrando? Que não tem como. Hoje, meus amados, nós somos vigiados. Quantos de vocês fizeram a declaração agora, dia 31 de março, ou de maio, que usou aquele sistema da Receita Federal, da declaração pré-preenchida? A maioria. Gov.br. Tudo. Ele sabe. Ele sabe quanto você pagou de plano de saúde, aos dentistas, até o dente que você ele sabe. Minha pergunta: tem como negar isso? Tem como esconder isso? Não tem, meus amados. Não tem. Não tem. Pastor, só um minutinho. Vai até que hora só para 9h50, né? Ok. Muito bem. Então, tem isso aqui, tem tudo isso aí, essas obrigações. Tem essas obrigações. Essas obrigações. Tem as obrigações trabalhistas também. Vejam só, a igreja, o pastor, ele não é empregado da igreja. Ele não é. Isso aqui, meus amados, vamos entrar num problema bem delicado. Vamos imaginar o zelador, ou o faxineiro da igreja. Quantas vezes ele vai limpar a igreja por semana? Uma ou duas? 3, olha aí. Vamos colocar, eu acho que ele vai lá umas 3 vezes. Outra pergunta. Ele vai lá simplesmente, voluntariamente, ou ele tem uma obrigação de deixar a igreja limpa, se ele é o zelador? Ele tem a obrigação de fazer isso. E se ele não fizer, ele pode ser fiscalizado por alguém superior a ele? Se ele, por exemplo, se alguém chegar lá na igreja e está tudo sujo, quem é que vai ser chamado a atenção? Em outras palavras, vou fechar meus olhos, isso gera vínculo empregatício. Estou falando. Não, mas gera. Se ele for atrás, se o pastor colocar a igreja na justiça, ele perde. Ele não ganha. Mas se o zelador colocar a igreja na justiça, ele ganha. Na hora. Irmãos, eu trabalhei no Sebram há alguns anos. E era muito interessante, porque tinha alguns funcionários, e quem conhece ali a Justiça do Trabalho, e nós íamos fazer algumas homologações, nós íamos quase de mão dada, assim, né, na amizade, né, conversando de irmandade e tal. Eu vou dar o quê? Uns 500 metros, né, do Sebram lá para a Justiça do Trabalho. Irmãos, quando a gente sentava, a primeira coisa que o responsável dizia para ele: você não tem direito de abrir mão dos seus direitos. Ele já olhava para mim assim, ó. Acabou a amizade. Acabou a amizade. Estou lhe falando, meus amados. Olha, imagine alguém. Ele tem a igreja, ele é zelador há 30 anos. Ele pode ser fiel. E os filhos vão atrás disso. A esposa, os irmãos, ficam, ó, buzinando. Se ele for, ele ganha, pode ter certeza. Estou lhe dizendo. Você pode discordar, mas eu tenho convicção plena que ele ganha. Tenho convicção plena. Então é preciso, meus amados. Eu sei que é caro, não é fácil. Hoje, praticamente, por exemplo, se você paga um salário mínimo para um faxineiro, um salário mínimo pode colocar um gasto a mais, que inclui férias, 13º, os vale-transporte, alimentação, essas coisas assim, pode colocar 87% em cima do valor. Pode colocar. Pode colocar. E aí você vai ter um gasto mensal desse funcionário. E, meus irmãos, é assim. É assim. Trabalho pastoral. Pode ir passando aí, meu filho. Está no trabalho pastoral.
E aqui nós vamos chegar num dos problemas. O trabalho do pastor é definido como vocacional, de forma voluntária, para determinados serviços eventuais ou permanentes. Nesse sentido, o pastor recebe prebenda ou congress, salário pastoral, para que este continue a sua função vocacional. Olha, em relação à sua remuneração, embora o trabalho do pastor não esteja regido pela CLT, as igrejas têm tradição, escute bem, tradição, conceder ao pastor direitos equivalentes. Pastor tem direito a 13º salário? Não. Não tem. Pastor tem direito a férias? Não tem direito. Pastor tem direito a FGTM? Não tem direito. Pastor tem direito ao, digamos, se a igreja paga o INSS dele? Agora, as igrejas fazem isso por generosidade, por amor. A Receita Federal, sabe o que ela, para ela, no sentido tributário, sabe o que ela diz para a igreja? Remunere bem seu pastor. Dê 14º, 5º, 6º salário para ele. Pode dar, desde que eu tenha a minha parte. Eu não estou nem aí, não. Você quer dar 6 meses de férias para o pastor? Dê até 7. Desde que eu queira, desde que eu receba a minha parte, não tem nenhum problema. Então, isso é um problema tributário para a igreja, para a Receita Federal, não. Ela até quer que o pastor ganhe muito, porque ela abocanha mais. A igreja, vamos imaginar, um pastor ganha R$5.000. A igreja paga o INSS dele, digamos assim, sobre 3 salários mínimos. Vai dar em torno aqui, perto de quê, mais ou menos? Pronto, obrigado. Quanto é, pastor? Guarde aí, 600 e... vamos fechar aqui, vamos fechar em 800, tá? Aí a igreja generosa paga também, naquele mês, o FGTM para ele, 8%. Vamos lá, dá quanto aí, pastor? De 5.000? 400. Minha pergunta, quanto é a prebenda do pastor perante a Receita Federal? 5.000, mais 800, mais 400. Esse é o valor. Tudo bem que desse valor, aí, o que o pastor poderia se beneficiar no cálculo do imposto de renda era o INSS, aí ele pode ser deduzido. Mas, para efeito de base de cálculo, é a soma de tudo que ele recebe. Então, lamentavelmente, nós como pastores, meus amados, eu posso dizer, nós somos realmente brutalmente assim, arrancados de nós nosso salário. Por quê? A maioria de nós, o que nós ganhamos, não investimos na obra, né? Nós somos, até para mantermos a nossa vocação, nós temos que ser bons mordomos, devemos ser hospitaleiros, não é verdade? Então, essas despesas, dizimista também, né? Não, isso aí está fora de... É natural. Então, meus amados, é pesado a carga tributária de um pastor. Porque a igreja não tem responsabilidade de pagar o INSS dele. A responsabilidade é dele. Ele precisa ter essa consciência. Tem um livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos, né? E para desopilar, dá vontade de ler. Eu não sei quantos leram. Você lembra do box, o cavalo? Que mais trabalha? Bichinho, né? Velho, o sistema deixou todo mundo sem nenhuma instrução. Mas os velhinhos, ainda que sabiam, sabiam ler, aí box adoece, finalzinho da vida. Chega a ambulância para levar o box para o hospital, para ser bem cuidado, porque o sistema diz, vamos pegar o box, vamos levar ele para ser cuidado, bem cuidado.
O sistema disse e as pessoas, os bichos acreditaram. Mas tinha alguns bichos que sabiam ler. Quando viram o que significava aquilo, estava escrito matadouro. Coitado do boxe. Trabalhou no finalzinho da vida, foi sacrificado. O que tem a ver uma história de sociologia com o que nós estamos falando? Mas eu quero fazer uma aplicação. O pastor, ele se mata na obra de Deus. Se mata mesmo. E no finalzinho da vida, quando ele não serve mais para pregar, digamos assim, literalmente, quem é que vai cuidar? Qual é a igreja, digamos assim, que depois do pastor não é mais, vai continuar pagando o salário dele? Qual igreja faz isso? Então, ele precisa de quê? Previdência. E é por isso, meus amados, é por isso que o pastor ele tem que ter essa noção. Se a igreja não paga, eu acho que deveria pagar. Se a igreja não paga, ele deveria ser previdente e não terminar a vida dele como o boxe, porque literalmente é assim, fica aí, desamparado. E em relação ao INSS, eu tenho pouco tempo, tem muitos colegas, meus amados, que estão pagando, pastores, que estão pagando o INSS à base de 11%. Não vai funcionar. Se você está pagando como pastor, seu nome está atrelado a um CNPJ, quando você puxar o seu CNIS lá, no meu INSS, você pode ver que está valores recolhidos a menor. Não vai contar para a sua aposentadoria. Então, se esse é o seu caso, entre em contato imediatamente com o INSS, peça um processo de revisão para você complementar mensalmente no mínimo, 9%. Porque você recolheu só 11% e está faltando os 9%. Missionário pode ser até, porque o CNPJ dele não está, aliás, o CPF dele não está vinculado, atrelado ao CNPJ. Eu conheço casos, eu fiz, pela graça de Deus, recentemente, ajudei na aposentadoria de alguns irmãos missionários, nessa base aí de 11%. E um colega meu, ele disse, não, eu estou segurado. Eu disse, não está. Não está. Ele disse, o senhor está desatualizado, pastor. Eu disse, tá bom. E nós temos liberdade. Me dá teu CNPJ aí. Aliás, me dá o teu CPF. Tu confia em mim? Claro. Bora pesquisar urgente. Quando nós baixamos lá no CNIS dele, estava lá todas as contribuições, todo mês, mas estavam a menor. Não serve. Eu disse, meu irmão, se tu quer te aposentar, com o tempo, pelo menos pela tua idade, faz imediatamente o complemento desses valores, senão você vai terminar como o boxe. A igreja recolhe o INSS patronal? Não. Do pastor, não, mas dos seus empregados, sim. Tá bom? E o nosso tempo terminou. Irmãos, eu tenho um assunto aqui que eu preciso alertar os irmãos. Ainda sobre o e-social, as igrejas precisam, quando pagam a prebenda ao pastor, ela tem que informar para o e-social, por meio, e aí se transformam na DCTF Web. Todo mês você tem que fazer isso. Se a sua igreja tem o pastor que todo mês ele recebe, tem que ter a DCTF Web enviada pelo e-social. Tem que ter. Um código específico, se eu não me engano, é o 7, na classificação, pastor Mateus, acho que é 781, é isso? 731, ok. Tem o e-social. Irmãos, eu vou terminar falando sobre um assunto muito delicado. Eu tenho 5 minutos para isso, né? Acho que é 5 minutos, não é isso? 3 minutos, rapidamente. Último, pastor, vai lá, rapidamente. Opa, para acabar. Pode ir passando. Pode passar, passe. Pronto, não, volte. Está aí, mais um. Pronto. Pergunta, pastor que recebe da igreja como MEI, como fica? Se para o sustento, escute bem esse enunciado, se para o sustento
do indivíduo, da pessoa física, pastor, houver necessidade de desenvolver uma atividade profissional que seja amparada pela legislação, o mesmo pode cadastrar como MEI. O que é MEI? Microempreendedor individual, que lhe cabendo esse direito resguardado. O que, preste atenção, o que o pastor não pode fazer é ter um MEI para realizar a retirada, ou seja, emitir nota fiscal para a igreja, pagá-lo como forma de serviços prestados. Por quê? Isso aqui, irmãos, é legal, estou dando a base legal. O advogado, ele pode dizer, depende. A função pastoral deve ser de ordem espiritual. O pastor recebe um chamado divino e o cumpre num plano natural, o que pode incluir diversas tarefas, mas sempre prevalecendo o cunho religioso e espiritual. Nosso judiciário, isso é lei, entende de forma análoga, indicando que o intento do pastor não pode ser de cunho comercial, com foco em carreira profissional mais espiritual, com base tão somente na disponibilidade à prática da sua fé. É nesse formato que é reconhecido pelo Ministério do Trabalho a posição pastoral, atividade espiritual que não gera vínculo empregatício. Portanto, podemos concluir que, considerando a condição atípica da função pastoral, que deve ter cunho espiritual, considerando que a Receita Federal indica de forma literal a forma de remuneração aos pastores, existe lei que diz, olha, o pastor vai receber assim, é dessa maneira. Essa é a minha observação, meus amados, é irregular o uso do MEI para pagamento de renda pastoral. Isso porque, além de haver no nosso ordenamento jurídico legal, a indicação da forma de remuneração pastoral, não é pastora, não é pastoral, viu? O MEI, o que significa MEI? E a função pastoral não é uma função empresarial, comercial, e sim espiritual. Deu para entender isso aí? É isso que não pode. A Receita Federal pode cair em cima. Cair em cima mesmo, e vai ser terrível. Por quê? Agora, outra coisa, a renda do pastor, ele não recebe apenas por pregar. Ou o pastor recebe só por pregar. Se fosse assim, era muito fácil, era muito bom, né? Não? Você não visitava, né? Você não se preparava. Você podia pegar uma mensagem rapidinho aí na internet, aí, pá, prego aí para vocês aí. Mas o pastor não precisava consolar os doentes, consolar os tristes, fazer ir no cemitério, lá, estar chorando com a viúva. Não, minha função é só pregar. Então, não é assim que funciona. E é por isso que, no ordenamento jurídico, a igreja é enquadrada, inclusive a renda do seu pastor, como prebenda espiritual, não algo comercial. Portanto, nenhuma ação que lhe assemelhe a uma atuação comercial ou empresarial por parte da igreja é aceitável. Isso inclui a relação com os pastores. Entenderam? O que é um MEI? Micro. E na função pastoral, ele pode, como eu disse, ele pode ser MEI. E às vezes a sua atividade lá fora como MEI, mas aqui, na igreja, ele não pode. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por tua graça. No nome de Jesus, pedimos a sua bênção. Amém, Senhor. Irmãos, há muitas coisas a falar. Deus abençoe. Nós podemos colocar o material do senhor. Sim. Pode. Obrigado, pastor. Tá bom, Deus abençoe. Irmãos, o material completo do pastor Wellington vai ser colocado no YouTube, tá bom? Ou no site da nossa associação, para os irmãos poderem ter completo lá e poder utilizar. Irmãos, nesse momento, nós vamos ter uma pequena plenária com os dois temas que foram tratados ontem à noite e hoje pela manhã. E eu vou convidar o pastor Emílio Viana
ele vai dirigir os irmãos. Nós temos aí aproximadamente 30 minutos para conversar entre nós sobre as questões que foram faladas. Convidar o pastor Wellington para chegar aqui, por favor. Tá bem, irmãos, então temos agora a oportunidade de fazer alguma pergunta sobre o que foi pregado ontem à noite, também o ensino dessa manhã. E seria bom ter um microfone, isso. Então, algum irmão tem alguma pergunta a fazer dentro dos assuntos tratados? Sim. Pode? Microfone. Pastor Wellington. Oi. Bom dia a todos os irmãos. Eu queria que o pastor Wellington fizesse a diferença entre imunidade e isenção. E se a igreja pode perder a imunidade um dia? Ok. A imunidade, digamos assim, já não, ela não, o Estado não pode cobrar impostos da igreja. A isenção é diferente, porque existem as assistências, as entidades de assistência social. Então, elas têm a isenção, ou seja, o Estado pode cobrar e ela pode ser isenta daquele valor em virtude de algumas obrigações que ela presta para, como beneficiando algumas pessoas. Então, o Estado pode cobrar e, ao mesmo tempo, isentá-la. No caso da imunidade, o Estado não pode cobrar. Agora, em relação à imunidade, vamos lá. Para o gozo dessa imunidade, existem algumas regras. Inclusive, você ter a contabilidade formalizada, não distribuir a renda com os seus dirigentes e nem mandar valores para o exterior. Tanto é que, na maioria dos nossos estatutos, diz que o pastor, que é exatamente o presidente, ele recebe a sua prebenda, não como o presidente, mas ele recebe a sua prebenda como o pastor da igreja. Então, para ilustrar isso aí, meu irmão, eu vou contar aqui rapidamente um fato. Nós compramos uma casa pastoral, a nossa igreja, e aí eu pedi a imunidade do ITBI. Então, quando eu cheguei, fiz um processo, e aí o fiscal, eu acho que eu li a mente dele. Esses são muito arrogantes, estão pedindo aqui conforme a lei e tal. Bom, eu vou aplicar a lei. Sabe o que ele disse para mim? Você traz a sua contabilidade para mim. Trouxe. Pediu assim, quero os livros fiscais. Eu tinha acabado de registrar o último livro fiscal da nossa igreja, o diário. Eu cheguei lá, ele ficou todo sem jeito. Ele tinha, no meio também, tinha plena convicção que eu não tinha esses livros. Plena convicção. Quando eu mostrei, ele ficou assim, não sabia nem onde procurar. Ele disse, me mostre aqui onde está registrado o bem. Eu mostrei. Eu tinha um registro no próprio dia, e tinha no ativo permanente, inclusive tinha feito a depreciação já desse bem, parte dele. Então, ele não tinha mais o que fazer, a não ser... Ele poderia dizer o seguinte, eu posso até conceder, desde que vocês apresentem também as obrigações de vocês, que são chamadas de obrigações acessórias. Tá bom, irmão? Ótimo, obrigado, pastor. Próximo irmão, temos ali, depois o pastor Bezerra. O irmão pode se identificar e dirigir a pergunta a um dos pastores. Meu nome é Israel. A minha pergunta é sobre os pastores que moram em casa pastoral. Aquela casa está vinculada ao CNPJ da igreja. E, naquela ocasião, ele chama ali uma diarista para
fazer, isso é pastor Hélito, fazer um trabalho ali. Quais seriam os documentos legais para que aquele trabalho daquela diarista não fossem vinculados à igreja? Ok, vejam só, esse é outro problema aí, porque a igreja, nesse sentido, meus amados, uma vez que se essa diarista for provada essa questão que eu lhe falei lá da faxineira, lá da obrigação dela de estar ali, é uma rotina, né, e etc, 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 as obrigações, pode configurar até diz, mas o MEI, não poderia ser MEI? Irmãos, olha, isso é muito complicado para a igreja contratar um faxineiro como MEI. Se isso for rotina, todo mês aquela pessoa está lá, né? Dentro da sua pergunta, vou ainda incluir o pastor. Se o pastor recebe como MEI todo mês, isso pode ser considerado uma rotina e pode ser interpretado como um vínculo empregatício. Então, meus irmãos, meu irmão, desculpe, a situação é muito bem delicada no tratamento da igreja para contratar essas pessoas. O ideal mesmo era, realmente, nesse caso, como igreja, ela contratar uma, digamos assim, uma empresa que tem alguém que presta serviço. Ela se livra de tantos problemas. Esse é o ideal, né? É possível? Aí é outra coisa, mas o ideal é esse. Pastor, mas eu acho que ele perguntou, por exemplo, eu moro na casa pastoral e vou chamar uma diarista para trabalhar lá na minha casa. Quem é que vai pagar? A minha pergunta é, sim, você vai pagar, tudo bem. Se você paga, tudo bem. Mas se é a igreja que está pagando, porque, na verdade, é o senhor... A pergunta... Era o senhor pagando, irmão? O pastor pagando. Ou a igreja pagando? Não, tudo bem. Não, é pessoa física para pessoa física. Né? Se for diarista, tudo bem. Mas se você tem uma rotina, todo tempo você tem que contratá-la como empregado doméstico. Em 2 dias pode fazer isso, né, na semana, etc. Como de pessoa física para pessoa física. Como o senhor falou que era da igreja, eu pensei que era a igreja que pagava, viu? Então, está claro aí que a igreja não tem responsabilidade nenhuma, né? Em o pastor convidar, contratar alguém para prestar o serviço diário. Pastor José Bezerra. Só um esclarecimento. Talvez a sua igreja tenha a mesma situação que eu vivenciei no Rio de Janeiro. Nós recebemos o documento da prefeitura dizendo que éramos isentos de pagar IPTU anualmente. Mas entrou um tal de Crivella, que por acaso é evangélico, né? E ele resolveu cobrar das igrejas os 5 últimos anos. Detalhe, a igreja ocupa o prédio cuja documentação está no nome da Mitsubishi. A conta beirava 50 mil reais. E agora? Quem vai pagar essa conta? A missão vai pagar a conta? A igreja vai pagar a conta? Mas a igreja não é isento. Só para esclarecer, né? Cada prefeitura pode tratar de um jeito. Então, o que nós precisamos fazer foi formular um processo e, graças a Deus, eu tinha feito algo importante. Fiz um contrato de comodato, a missão cedendo o prédio para a igreja. Isso nos livrou de 50 mil reais. Então, se a sua cidade, se a prefeitura resolver cobrar, e muitas delas cobram, tem que anualmente fazer a solicitação para não pagar o IPTU. Estou certo, pastor Wellington? Sim. Ela é imune. Bem, obrigado, pastor José Bezerra. Temos aqui o irmão. Bom dia, irmãos. Pastor Daniel, da Igreja Batista Regular Salém, de São Sebastião, do Atumã, lugar mais bonito do Amazonas. Realmente, é muito bonito. Concordo. Queria fazer para os dois, pode? Pode. Primeiro, pastor Wellington,
Pastor Hélio, tu já conhece o meu caso, mas eu queria, para ajudar também outros irmãos que possam estar na mesma situação que eu, né? Eu estou com meu nome em duas igrejas. Só um minutinho. Sim. Ok. Isso. Desculpa, irmão, pode. Eu estou com meu nome em duas igrejas, hoje 3, porque eu estou numa terceira igreja já agora, com o nome arrolado ao CNPJ das igrejas. E eu queria saber se a responsabilidade de tirar o meu nome é minha ou da igreja quando assumo. Ok, isso é um problema. Ainda bem que o senhor está vivo. Quem vai ser preso, a igreja? Ainda bem que o senhor está vivo. Mas E aqueles que morreram? Quem que vai tirar agora? A responsabilidade é da igreja. A igreja, meus amados, olha, ela tem que, todo ano, depende do estatuto. O estatuto diz que a sua diretoria deve ser eleita em 2 em 2 anos, ou anualmente, perdão. Então, foi eleita, o que deve fazer? Imediatamente registrar todo ano essa ata, todo ano. Se for em 2 em 2 anos, 2 em 2 anos. O pastor saiu. Então, na hora de sair, tem que imediatamente comunicar a Receita Federal da saída dele. Faz uma ata, registra e faz isso, porque senão, meu irmão, no seu caso, eu conheço. E tem muitas igrejas que assim, os pastores, infelizmente, até faleceram, mas ainda constam como é que vai tirar isso? Por quê? Agora, para você fazer essa documentação, precisa do certificado digital. E é o pastor que assina. Como ele vai fazer isso? Às vezes está em outro movimento, até quer entrar em litígio contra a igreja. Então, irmãos, vocês, pastores, ao sair da igreja, façam imediatamente isso, peçam para que tirem seu nome, de forma amigável, como deve ser. Irmãos, vocês são membros, têm essa consciência, precisa fazer esse registro imediatamente. Lamentável, pastor, mas isso o senhor pode se prejudicar mesmo. De repente, essa igreja tem problemas no CNPJ, o senhor é responsável por ela. É o senhor responsável. Sou eu que vou preso. E, inclusive, até hoje eu estou resolvendo problemas das igrejas. Porque quando tem problema, eles ligam para mim. Aí eu tenho que... De graça. Não, mas de graça é para o reino de Deus, né? Tudo é para o reino de Deus, né? Pastor Marcos, irmão, deixa eu formar aqui a minha pergunta, de forma que o irmão não me compreenda. Eu quero aprender, né? Eu estou para aprender. O senhor citou no último ponto sobre o poder da oração. Então, eu queria saber, porque essa palavra é muito usada também para o pentecostal, né? O pentecostalismo, né? O pentecostalismo, que o poder da oração, então, se orar, a oração tem poder e tal, desvinculando, às vezes, o poder a Deus e sim a oração. Eu queria que o senhor desse uma fala sobre isso aí, para esclarecer, de forma que eu possa compreender que o irmão também não tenha colocado, com certeza, né? Porque não é o propósito seu, ligar a essas questões, até porque para rebater, contrário à oposição dos neopentecostais, né, de a oração ter poder. Como que a gente pode desvincular essa questão aí do poder da oração ao poder de Deus, né, colocando ao poder para Deus, né? O senhor entendeu, né? Sim, senhor. Eu me embaralhei um pouco aí, mas acho que o senhor entendeu. Obrigado, pastor, pela pergunta. Pastor, a diferença entre o que nós afirmamos e o neopentecostalismo afirma é que os neopentecostais creem na chamada confissão positiva. Então, a confissão positiva é um viés teológico que acredita, se você utilizar certas palavras do jeito correto, na entonação correta, com a força interior correta, então as coisas vão acontecer. Né? Eu brinco lá na igreja, eu chamo isso de o abracadabra evangélico, né? Então, você pronuncia as palavras corretas, do jeito correto, intenção correta, então aquilo faz com que as coisas aconteçam. Então, acaba sendo algo muito mais produto do homem do que propriamente uma ação divina. No máximo da ação divina seria uma coisa meio que impessoal. E o senhor sabe, não era o espírito do que eu estava falando ontem à noite. Quando eu falei, muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Então, nessa palavra justo está embutida uma pessoa convertida, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa que tem uma comunhão crescente com o Senhor, uma pessoa que
que está andando em integridade, obediência à palavra de Deus. Então, essa pessoa cheia do Espírito Santo, quando ora, ela ora conforme a mente de Cristo, ela ora segundo o coração de Deus. Logo, o Senhor ouve essa oração. Então, foi nesse sentido a minha fala. Amém. O senhor quer acrescentar? Então, parece que tinha mais algum irmão aqui na frente. Ok. Peraí. Então, nós temos 2 lá atrás, né? E primeiro, quem foi lá de trás? Eu, pastor Edvon. Pastor Edvon. Depois, vamos fazer o seguinte, seria bom que o nome fosse alistado aqui, para a gente não perder a ordem e não deixar de favorecer algum irmão que queira fazer a sua pergunta, tá bem? Então, o pastor Edvon, depois o missionário Jaime Leonardo, temos o pastor, o colega aqui, tem o outro lá atrás, é bom a gente alistar mesmo, né? Então, dê o nome aqui, por favor, tá bem? Então, vamos começar com o irmão. Ok, bom dia, irmãos. Essa questão do IPTU, ela de fato é muito séria. A igreja que eu pastoreava, todo ano eu tinha que fazer o pedido junto à prefeitura. E eu chegava lá e não tinha saído o resultado do ano anterior. E no último ano na igreja eles acabaram dando por 5 anos. Agora, a minha pergunta, pastor Wellington, quais são os problemas que a igreja pode ter em pagar o pastor como MEI? Quais são as consequências disso? E também, quais as consequências de uma igreja que faz a declaração do imposto de renda sem movimentação? Porque é uma outra modalidade, e eu sei de igrejas que têm declarado imposto de renda sem movimentação, quando ela tem movimentação, porque ela está funcionando ativamente. Quais seriam os problemas, as consequências que a igreja teria com essas 2 situações? Ok. Em relação ao MEI, ela pode simplesmente ser chamada a recolher na fonte, né, tudo que ela pagou. Simplesmente. A Receita Federal, uma das coisas que eu já vi, já estive conversando com vários fiscais, um irmão muito querido, pastor Roberto, né? Então, e muito interessante, né? Ele trabalhou muito tempo nessa área, não sei se está aposentado, mas a ideia deles, porque ele foi delegado da Receita Federal, não sei se ainda os auditores também, o que eles dizem? Todos eles, a Receita Federal, ela só quer o que é dela. Só isso. Só quer o que é dela. Então, vamos imaginar, a igreja pagou 5 mil em forma de MEI. Eu entendo, como eu falei, é um microempreendedor individual. A função do pastor não condiz com isso. Ele pode receber como MEI de outra fonte, mas da igreja não. Aí o que acontece? Ela pode ser notificada a recolher os anteriores, né? O pastor vai cair, porque ela vai ter que fazer DIF, vai ter que fazer DCTF, vai ter uma série de coisas aí, vai puxar os 5 últimos anos, e, meus amados, é uma trabalheira que pode gerar. Eu estou dizendo, a Receita Federal, nos últimos 3 anos, não fez isso. Porém, hoje é tudo ligado. Lembra da história da pizza, né? Você lembra da história da pizza? Então, ela pode realmente responder por multas, recolher os impostos, vai influenciar lá na pessoa física do pastor, e aí tanto a igreja como o pastor podem ser penalizados. Em relação às declarações, quando você faz uma declaração e que ela não é verdadeira, se ela não é verdadeira, ela é falsa. E existe crime previsto por essa falsidade. Então, meus amados, é um problema de cadeia. Inclusive, você dá uma informação falsa, tem pena prevista por essas coisas. Então, tome muito cuidado, não pode fazer. Quando eu disse assim, uma vez eu falei com um colega, olha, eu tiro do prego. Ela entendeu que eu estava exatamente fazendo isso, que o senhor falou,
fazendo as declarações de inatividade, sem movimento. Eu disse, não, eu só faço se não tiver movimento. Aí tudo bem, eu posso fazer, mas me dê, eu faço tudinho, me dê a contabilidade, que pelo menos a parte fiscal eu faço. Eu faço com a maior alegria no meu coração. Mas isso é crime, irmão, você dá uma informação errada. É crime. Bem, obrigado, pastor. Eu acho que Miraci. Bom dia, meus amados irmãos. Desculpa aí atropelar a ordem. Eu sou o missionário Médici Barbosa. Eu já tinha pedido aqui antes. E não vou enviar aí para o pastor Miraci, que é o meu pastor, porque para ir lá e voltar vai dar mais trabalho, viu? Meu querido pastor Wellington, eu queria que o senhor esclarecesse um pouco mais para nós, principalmente para mim, sobre a questão do MEI. O meu contador, ele disse, e me aconselhou que eu abrisse um MEI, para que eu pudesse futuramente conseguir a aposentadoria. E a questão seria abrir e se tornasse algo que eu não iria exercer o que o MEI ali ia ser declarado, mas serviria para mim pagar os 5%. A pergunta, meu querido, é, primeiro, diante de um princípio da receita, eu estaria forjando alguma coisa? Segundo, se eu abro a empresa, vou vender a cerola e pago o imposto de 5%. Lá na frente, eu vou poder me aposentar sabendo que a gente sabe que não existe nenhum registro na questão de que eu sou um pastor, recebo como pastor e tudo mais. Eu queria que o senhor esclarecesse um pouco mais para nós, tá, meu querido? No início, eu falei que o pastor pode ser MEI. Ele pode, até pode. Mas o MEI diz que ele não pode ser, não fazer parte de uma sociedade empresarial. A igreja não é uma empresa. Então, por isso, ele pode ser MEI. Não pode receber da igreja como MEI. Essa é a questão. Ele pode ser MEI. Inclusive, agora, veja só, se o pastor, olha, preste atenção, se o pastor está vinculado ao CNPJ da igreja, aí o que acontece? Ele recolhe como MEI, ele recolhe 5%. Só que quando ele entra no CNIS dele, o INSS não reconhece essa contribuição para a nível de aposentadoria. Por quê? Ele deve recolher sobre 20%. Ele poderia fazer a complementação do MEI pagando mais 15%. Isso pode. O fisco, o Estado quer a parte dele. Você pode fazer dentro da legalidade. É legal isso aí. Desde que você encontre, nesse exemplo que o senhor está dando, os 20%. Muitos pastores estão fazendo com suas esposas. São MEI. Amém, graças a Deus. É legal isso. É legal e é moral. Não tem qual o problema. Né? Agora, no caso do pastor, ele pode ter MEI, ele não pode receber da igreja, nesse exemplo que eu dei, como MEI. Entendeu, meu irmão? Ou ficou dúvida? Tá bem, então. O pastor Miraci, aqui depois vai ser o pastor Jaime Leonardo, depois o pastor Newton. Tem o pastor Timóteo também. Tem o pastor Timóteo também. Que a lista aqui então, os nomes aqui, eles estão dando microfone para pessoas diferentes. Exato. Então, eu vou pedir o irmão do microfone aqui, nós vamos seguir esta ordem que eu falei e mais alguns nomes que estão alistados. Miraci, Newton, missionário Moisés, é o Miraci, Newton e Timóteo. O Jaime Leonardo também já há muito tempo. O Jaime Leonardo é depois do Miraci, Jaime Leonardo. Sim. Então, nós vamos ter cuidado para não que haja uma pergunta semelhante ao que já foi apresentado, né? E alguma dúvida, alguma nuance, aí pode ser depois particularmente também com o pastor Wellington, né? Porque esse assunto eu creio que despertou bastante interesse, tá bem? Então, missionário Moisés. Muito bem. Missionário Moisés de Piauí, lugar que precisa muito dos batistas regulares. Pergunta para o José, com respeito à questão do alvará. Por exemplo, eu estou no Piauí,
e a minha igreja é lá do Ceará. A congregação não tem registro. Como que ela faz para pedir o alvará? Ok, nesse caso ela tem que estar constituída legalmente, né? Então, nesse caso ela não teria esse direito, né? O que acontece, meus amados, que infelizmente nós estamos bem aquém mesmo, muito aquém. Porque, na verdade, quando a igreja abrisse uma congregação, legalmente ela teria que abrir uma filial. Isso era o que seria legal. Uma filial. Aí tem um CNPJ lá filiado, o finalzinho 01, 02, 03 até, mas eu não conheço nenhuma igreja batista regular que tenha filial. Nesse caso, meu irmão é assim. E o seu caso, infelizmente, é o nosso. Eu não conheço nenhuma igreja. Quer dizer, nossa realidade lá no Amazonas, igreja que tenha... Eu consegui um alvará provisório, né? Até porque, para ter alvará, tem a questão de habite-se e etc. É tanta coisa, meus amados, que não dá. Mas se não dá, pronto. Nós temos 12 minutos, então vamos agir com bastante objetividade. Pastor Miraci. Pastor Wellington, eu tinha o meu nome em 4 CNPJ. No meu MEI, como presidente da igreja, como presidente da missão e como presidente do acampamento, que também tem CNPJ. O pastor falou que quando se sai de alguma dessas atividades, deveria a igreja pedir para tirar. Agora eu queria perguntar para o senhor o seguinte: mediante a ata registrada de que novo presidente assumiu ali, não sai automaticamente o meu nome dali, quando se apresenta a nova ata registrada lá, ou tem que fazer outro processo para tirar? Porque ultimamente eu deixei de ser presidente da missão e também do acampamento. Então, nesse caso, precisa de fazer um processo para tirar meu nome de lá? Sim, precisa. Hoje, os cartórios, eles têm vínculo com a Receita Federal. Só que o que você faz? Nesse exemplo, nesse caso aí, quando há uma mudança, o contador, o que ele faz? Ele entra na Receita Federal, pede um documento chamado DBE, né? E aí a Receita Federal libera esse DBE, e o próprio cartório pode fazer mediante aquele registro, fazer esse link aí, né? E ligar. Mediante isso, sim, é possível, mas tem que ser processos diferentes. O registro e depois lá na Receita Federal, e o próprio cartório, uma vez tendo o DBE feito, inclusive assinado digitalmente, aí ela libera. É assim que funciona hoje. Pastor Jaime Leonardo. E aí os demais, os nomes aqui com o pastor Citri. Jaime Leonardo, falo pela Baptist Mid Missions, o atual diretor-presidente. Temos também aqui o diretor-secretário, na pessoa do pastor Marcos. E eu quero apenas ratificar o que o pastor José Bezerra falou, que a nossa missão ainda tem espalhada aí pelo Brasil dezenas, talvez na casa de centenas de propriedades, igrejas, acampamentos, escolas, que estão registrados no CNPJ da Baptist Mid Missions. E nós estamos aqui para ajudar os ministérios, as igrejas, a transferirem para a sua posse. Certo? Nós estamos prontos a passar, se for o caso, o contrato de comodato, se for o caso, transferir a escritura. O que não podemos fazer é pagar suas contas de IPTU, porque esqueceram de pleitear a imunidade. A gente não paga nem IPTU, nem conta elétrica, nem conta de água, certo? Das igrejas. Se não pagarem, e está o nosso CNPJ lá, o que acontece é que a conta bancária da missão fica bloqueada por um juiz. Hoje mesmo nós temos uma conta no Bradesco bloqueada por causa de um IPTU que não foi pago por um ministério em outro estado. Liguei para lá, mostrei que eles tinham esse IPTU, e eles disseram: não podemos pagar, vocês podem cuidar por nós? Eu disse: infelizmente nós não podemos, mas nós podemos vender a propriedade para pagar.
Com 2 dias eles conseguiram acertar lá. Então é assim, aconteceu também uns 5 anos atrás uma conta de água lá na Bahia que não estava paga e bloquearam nossa conta bancária. Então, para vender uma propriedade, um imóvel por causa de uma conta de água em atraso, é chato, mas infelizmente a missão trabalha assim. Nós, não tendo mais um missionário presente naquele local, nós não temos como acertar essas coisas. Então, a gente deixa muito nas mãos das igrejas para cuidarem, nos ajudarem. Se não puderem, a gente não tem muito o que fazer. Pastor, eu posso compartilhar um pouco rapidamente da alegria de Irmã Joia no Amazonas. Eu recebi, inclusive, uma procuração particular da Mid Missions para realmente fazer a transferência do seminário para o nome do seminário e de uma igreja. E porque essas igrejas estavam legalizadas, com seus CNPJs ativos, foi possível. Ter uma ideia, eu pleiteei perante o cartório que mandou eu fazer inclusive uma petição para a Cefaz, porque no caso era uma doação, não tinha a ver com o ITBI, mas com o ITCM. Isso, ITCMD, obrigado. E aí eu fiz, né, com base legal, e conseguimos, pagamos R$5 de uma taxa de Cefaz, né? Só isso. Mas por que nós conseguimos essa imunidade? Porque estávamos legalmente registrados. E contabilmente assim, ó. Tá bem, irmãos? Olha, a gente tem que ser bastante objetivo. Vamos começar pelo pastor Nilton. O microfone, pastor Nilton. Depois, quem vem na ordem? Timóteo. Bom dia, pastor Nilton, bom dia, Roraima. Pastor Wellington tocou na palavra, esposa do pastor. Então, a pergunta direcionada à esposa do pastor, né? Pouco se fala, mas o que se poderia ser feito para essas servas? Nós sabemos que muitas servas, esposas de pastores, ela recolhe normalmente aqueles que trabalham, né? Mas aqueles que não trabalham, são aquelas servas, auxiliadoras, dona ali na sua casa, auxiliando o pastor, né? Trabalha, digamos, fora, né? O que poderia ser feito para que essas servas não fiquem pior do que boxe? Porque o pastor pode chegar que nem boxe. Mas se essas servas pudessem ser amparadas futuramente, numa futura aposentadoria. Ok, eu indicaria realmente, nesse caso aí, o MEI resolveria para elas. Eu acho a melhor maneira, hoje, para a esposa do pastor, o MEI. Pastor Timóteo. Irmãos, eu creio que nós vamos manter o tempo, e infelizmente, né, o presidente preza pelo tempo, e ele está correto, não vai dar tempo, todos que levantaram aí a mão, mas eu creio que particularmente essas dúvidas podem ser tiradas. Bom dia, irmãos, pastor Timóteo, Pena, Osasco, São Paulo. Cuidado com a sua carteira, tá? Brincadeira. Irmãos, por falta de orientação, durante o tempo do ministério, eu recolho 11% do salário mínimo no Código 1473. Eu queria saber, e assim, a igreja recolhe para mim e eu recolho para minha esposa. Eu queria saber, durante esse tempo, com essas mudanças do governo, qual seria o melhor? Talvez tenha algum pastor que faça isso, porque eu fui orientado por um pastor amigo meu, chamado Tomé Faria, que é meu cunhado, e eu recolho desses valores, né? Como que a igreja, eu posso orientar a igreja para melhorar isso, para quando chegar, me aposentar por tempo de idade, eu não sei, melhorar não somente o meu caso, mas algum caso de alguém aqui parecido. Ok, nesse caso, o seu CNPJ, se o seu CPF está ligado ao CNPJ, vai estar lá no seu CNIS esse recolhimento, mas só que não vai valer para a sua aposentadoria, porque é 20%, aí tem que complementar. E tem que fazer isso, eu lhe aconselho imediatamente entrar no meu INSS e ver o seu CNIS. É muito fácil. Olha, eu posso fazer isso, tem o pastor Mateus, a gente pode ajudar você nesse sentido. Fazer essas consultas aí, tá bom? E no caso da esposa dele que ele perguntou? No caso da esposa, a esposa dele, ela sim, ela pode recolher 11%, normal. Porque ela não recebe, ela não está vinculada ao CNPJ da igreja. Pastor Francivaldo. É o último. E infelizmente a gente encerra com o pastor Francivaldo,
E particularmente aí, eu creio que os irmãos podem tirar as dúvidas. Pastor Francivaldo, São Luís do Maranhão. Pastor, é só uma pergunta bem rápida. O senhor falou 3 dias nas semanas, mas se for só um dia na semana que a irmã está fazendo a limpeza da igreja, já configura vínculo empregatício? Porém, se isso durante 3, 4, 5 anos, a mesma pessoa, isso pode gerar. Eu disse, pode gerar. Né? Eu falei para você, um advogado